Olá, para você que acompanha a nossa programação, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai falar aqui sobre projetos esportivos, projetos sociais na cidade de Guarulhos, em especial envolvendo aí a juventude, álcool, drogas. A gente recebe hoje a diretora social da ACISEG, a Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos, Marisa Panucci. Seja muito bem-vinda, Marisa. Olá, o prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho, antes de falar da ACISEG, vamos falar um pouquinho de você, porque você não é uma cidadã guarulhense, é uma cidadã paulistana, Sim, certo? Porém, vive aqui na cidade há muito tempo, né? muitos Queria que você anos. falasse um pouquinho da sua relação com a cidade de Guarulhos, como é que você viveu a cidade aqui, como é que você gosta de trabalhar na cidade, viver na cidade. Bom, olá, né? Mais uma vez. Eu estou na cidade desde a faculdade. O meu primeiro emprego foi aqui em Guarulhos, dando aula. A minha formação é educação física. E assim, me apaixonei, né? 2, 3 escolas que eu dava aula, academia, e enfim. E aí eu morava em São Paulo, muito tempo, né, desde aquela época, a Dutra já era, né, então eu resolvi mudar para Guarulhos e desde então não saí mais. São 40, mais Ah, de não, deixa pra 40. lá, essa parte a gente deixa pra lá. É. Essa parte a gente deixa pra Mas lá, sabe porque que é um senão a gente prazer fica para mim? revelando idade, o apresentador fala umas velharias aqui também, essa parte Ah, a gente dá uma, né? A gente é, dá um somebody love aqui. tudo bem, não tem Pode problema. falar. É, então, e aí eu trabalhei e fiz minha vida aqui, e hoje não, né, há muitos anos que eu me considero, mudei meu título, né, me considero uma cidadã, desculpa. Com certeza, uma cidadã guarulhense, já fica aí a dica pra a gente dar tanto título aqui na Câmara, né? É, Mas, de repente, né, ó, é mais uma dica. essa coisa de onde você nasceu, aonde você é uma coisa muito subjetiva, né, na minha opinião. Você tem muita gente que nasceu em Guarulhos e que hoje não vive mais em Guarulhos e que se vier aqui falar: "Ah, você é uma cidadã guarulhense?" Sou, mas trabalho em São Paulo, vive em São Paulo, se diverte em São Paulo. Então, quer dizer, e eu fui ao contrário, né, E é por então isso que eu começo o programa sempre perguntando para os meus sim, convidados da relação que eles têm com a cidade. aham, Porque é legal a gente entender como é que ele vive a cidade, como é sim, que ele gosta de estar na cidade. Se ele sai com a galera, se sai com turma, se vai para algum rolê, se curte os parques, o que curte na cidade. É sim, legal a gente ouvir isso das sim, pessoas. sim. E, É, e no seu caso, você começou na faculdade aqui sim. e tem algum ponto da cidade que você goste mais? Você fala, pô, ali eu sempre me encontrei com a minha turma. Ah, tantos, né. A padaria Barão, que eu tenho saudade, tinha uma pizza maravilhosa lá, que era um ponto de encontro e dali a gente, né, minha turma saía para lá, para cá. São Paulo também, íamos para São Paulo. Gosto muito do Bosque Maia, não frequento assiduamente, mas eu gosto muito. Lago dos Patos, o Dog, era uma coisa que eu sempre fui. Tô até com saudades, tô com vontade de comer. E, casa de amigos, e conheci muita gente aqui. Os meus amigos de São Paulo ficaram por lá, e eu fiz a minha vida aqui, minha família acabou vindo para cá, então toda a minha família mora aqui, só uma irmã Que minha que legal, mora no interior. legal isso. Então, é assim, viramos mesmo guarulhenses, né, É. então não tem essa E coisa. você citou aí cartões postais da cidade É, e de falar do dogão já deu fome já aqui. já deu fominha. Mas vamos falar um Tô com pouquinho, vamos falar vontade. um pouquinho da ACISEG. Vocês também fundaram essa instituição, né? Que tem aí o objetivo de fazer projetos sociais, esportivos, né?
com os jovens, com as comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro de modo geral da entidade, como é que foi participar aí da criação desde o início dessa entidade e por que que vocês decidiram criar uma entidade como essa, Uhum. um instituto como esse. Bom, não dá para falar da CISEG sem falar da professora Mara Munhato, né? Professora Mara Munhato, que tinha já há muitos anos atrás, sempre foi do esporte, da Secretaria de Esportes, ela já tinha em mente, há muitos anos, um projeto de esporte para a cidade diferenciado. Era um, era um embrião, né? Que no aniversário até de 1 ano da CISEG, nós fizemos pontuamos isso, né? E foi engavetado na época, né? Ela engavetou por conta de uma série de coisas, e aí nós nos reencontramos, eu, ela, a professora Silvia e a Elizabeth Ramos, né? E a data de fundação é 2009, é isso? 2009? 2000, não, nós temos 8 anos, 9 anos nós vamos fazer. 8 anos atrás, 2017. 17. De 2016 para 2017, não tínhamos sede, era meio que circulante, começamos com o esporte, com o teatro, na escola onde eu trabalhava, e depois daí começamos a procurar um local aonde nós pudéssemos alugar, ter uma sede, e encontramos, né, depois de quase 1 ano, circulando pela cidade, entremeando aí, né, encontrando, porque tudo tem o seu momento certo, encontramos uma casa que é situada na rua Asdrubal Zanetti, 86, no Bom Clima, e desde então nós estamos lá. Desde então, uma casa onde supria as nossas necessidades do que nós tínhamos. A Mara, a professora Mara, do esporte, nós abrimos, né, esse tripé da cultura, encontramos um nome, chegamos num consenso, né? Quero até mandar um beijão para a professora Silvia. E ali pensando e tudo, e chegamos a esse nome que hoje é constituída, se segue na sede, e uma casa onde acolhe, né, as nossas necessidades, tirando o esporte que nós representamos o handebol guarulhense em todas as categorias e é realizado lá no Fioravante Ervolino. A gente vai falar mais do handebol em si, mas vamos tentar falar um pouquinho, explicar um pouco melhor a associação, quais as áreas de atuação da associação e a abrangência, capacidade de atendimento hoje, que projetos exatamente vocês desenvolvem? Bom, nós temos o projeto no Isso social. falando por cima, tá? Para depois a gente dar uma aprofundada, tá? Não, tudo bem. Nós recebemos 40 crianças todos os dias, todas as tardes. É um projeto chamado Universo Criação. Crianças a partir de 6 anos. Nós temos 40 crianças todos os dias e uma equipe aonde desenvolve várias atividades para proteção dessas crianças, né? Muitas com vulnerabilidade social, financeira, mas também a vulnerabilidade, quando você fala essa palavra, as pessoas pensam, é pobre, né? É carente. Não, existe a vulnerabilidade psicológica, né? A vulnerabilidade física. Então, nós acolhemos lanche, então eles têm pintura, teatro, dança, passeios, leitura, fomentar essa coisa da leitura. Eles ficam sem celular, se você for contar em uma semana, mais de 3 horas por dia
sem o celular, você faz a conta aí, né? Então tem brincadeiras, vão para o Paço Municipal, temos a horta, temos a composteira, e eles adoram, e nós, é o nosso, hoje, no social, a assistência social nos dá esse apoio, e a ILS, Transportes Internacionais, também nos apoia, né? Nos ajudando a ter a continuar. Hoje, Essas crianças, elas são de que região da cidade? Elas têm que se procurar vocês? Há alguma inscrição? Tem uma duração desse tipo de ciclo? Como é que funciona? nós tivemos assim, no início, uma busca ativa, né? Que a gente chama de busca ativa, o folhetinho, porta de escola, tudo, e depois a criança vai para o CRAS, né? Então o CRAS então nós temos assistente social, a equipe é composta pela assistente social, a Jane, né? A psicóloga, Xerri, uma orientadora, que é a Camila, e uma oficineira, que é a Bianca Sena. Então, e aí fora que eles têm jiu-jitsu, que é um voluntário, né? Educação física, é uma coisa assim que foi crescendo, sabe, de uma tal forma, já vai para 5 anos que nós estamos com o Criação, Esse é o e principal projeto de vocês hoje? hoje sim, Você hoje sim. categoriza ele como Isso. principal? E aí nós fizemos a CICEG circulante, aonde nós vamos à escola, falar com os jovens sobre várias coisas, né? Vários assuntos pertinentes à juventude, à passagem da criança, principalmente, né? Da criança para a pré-adolescência, que é um ciclo muito difícil para os pais que hoje as famílias nucleares, né, estão em extinção, então, hormônios, nós pensamos em tudo, né? Hoje eu sou psicanalista, já há 5 anos, me aposentei dando aula, uma coisa que eu sempre amei, né? E 38 anos em escola, então, e aí na CICEG eu pude dar continuidade, né, a abertura para isso, fizemos muitas palestras, com licença, Claro. Aquela aguinha, porque ninguém é de ferro. né, o inverno, né, esse Tá, e tá tempo seco seco, mesmo. então nós fizemos da CICEG um acolhimento, né? Recebemos famílias, Perfeito. recebemos familiares de dependentes químicos, alcoolistas, crianças que estão se enveredando para para esse caminho, né? O álcool, que é a grande questão. Essas 40 crianças, nós não falamos sobre o álcool e as drogas, mas nós trabalhamos a prevenção. Você quer prevenir, né? Quer ter saúde? Você quer ter saúde? Então, vamos fazer assim, 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 Bacana, entendeu? bacana. Para que fique, guardado. Para eu ter saúde, eu tenho aí alimentação, atividade física. Então, eles têm assim, e todo ano nós fazemos a festa de encerramento, o qual eu meio que encabeço, né? É um trabalho de Com o base mesmo, apoio, né? a professora Mara, que é a fundadora, né? E a professora Mara dá um apoio gigantesco, então ela é o eixo mesmo, então, e isso tudo acontece por conta dessas interligações, que é interligada, né, a nossa associação,
e ela dá todo o apoio e nos deixa à vontade para realizarmos dentro das Claro, claro. possibilidades, né. É de fato um trabalho de base mesmo que Sim, vocês fazem, sim, desde o início ali, com várias vertentes, né, várias sim, oficinas, como você disse aí, sim, várias aulas de várias coisas, mas é um trabalho de base mesmo para sim. prevenção, isso é muito É, bacana. no Calma, eu falei né, para você tô que tem calma. que passar rápido, já tô no finalzinho do bloco, então eu vou ter É, que fazer um intervalo aqui, mas aí na volta, então a gente vai falar um pouquinho sobre os outros projetos que vocês também têm lá, ok. como o Centro de Orientação da Mulher Família, Sim, né, que é o CONF para a gente o falar, e também Conf, falar, evidentemente, do do esporte, que é esporte. bastante reconhecido aqui na cidade de Guarulhos, Sim, principalmente com handebol aí, em todas as categorias, inclusive no alto rendimento. Pode sim, ser? pode Fa ser. Podemos combinar assim? E Sim, quero um olharzinho seu também sobre o poder público e a captação dos recursos que você precisa aí para essa questão, tá bom? tá Aí bom, você pode falar aí sua tá opinião, bom, inclusive nas questões das políticas públicas para esses setores aí que a associação abrange. Combinado? tá bom, Agora vamos tomar combinado. quem vai tomar água Agora sou eu vai. agora. Faz aqui um Tá. tintim comigo, ó. Ô, Faz aqui um Tintim, tintim comigo, ó. Agora então a gente vai até pro já. intervalo, quem vai tomar água sou eu que eu tô precisando, daqui a pouco a gente volta. Maravilha, estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje recebendo a diretora social da CISEG, a Marisa Panucci. A gente aqui ia falar de alguns temas, né? Eu propus aqui para ela para a gente falar depois do intervalo, porque a CISEG tem muitos projetos e ela falou aqui prioritariamente do atendimento das crianças, né? Principalmente esse projeto de base que vocês desenvolvem, mas vocês também têm um centro de orientação voltado para a mulher e para a família. Queria que Sim, você falasse um pouquinho dessa atuação desse projeto. é o Conf, né. O Conf também ele nasceu junto, né, ele, eh, a família ela é a nossa prioridade, é o primeiro é o seio, né, do desenvolvimento humano. E a mulher, ela é também esse centro, né, ela é o eixo, a maioria, né, a grande maioria. Então nós desenvolvemos um projeto que era o bem-estar da mulher e o bem-estar da família. O que nós encontramos, né, nesse recebendo e fazendo, realizando, por exemplo, o circuito bem-estar, resgatar o bem-estar da mulher, né, com autonomia, com cidadania, até você vai ver depois aqui, e mostrando as alternativas, recebendo essas famílias, acolhendo essas famílias, muitas perdidas, a degradação em relação ao álcool, a drogadição dos filhos. Então nós trabalhamos esse projeto com até hoje, né, recebemos essas famílias que não sabem o que fazer, que estão perdidas. Então esse centro eh ele ainda funciona, né, tem o panfletinho, tal, que entra em contato e a gente recebe. Temos programas de aconselhamento, atendimento e, principalmente, aquela mulher para ser acolhida, sabe. Ela não tem mais com quem falar, né. O filho, a filha, o esposo já estão, né, então e a gente recebe, e essas orientações são muito válidas e muito abrangentes também. Com atendimento psicológico, orientação, encaminhamento jurídico, né, para as mulheres que Isso, precisam. Acho que isso é isso, o mais importante, inclusive, isso da gente mesmo, falar aqui. Procure lá, porque você vai ser bem atendida, bem recebida, isso. inclusive para ter orientação sobre essas questões aqui, que são bastante importantes Muito, muito. para você lidar aí no seu dia a dia, principalmente. E também vocês têm o trabalho na questão, você disse, da prevenção do álcool e drogas, né? Sim, Apesar de começar com um trabalho de base, sim, vocês têm também um trabalho mais acima, né? sim, sim, Para adolescentes que já precisam, inclusive você relata que a sua filha, né, passou por um problema desse, por né, um de dependência problema. química, Sim, e eu vou aqui aproveitar e colocar um dado do IBGE, esse dado é de 2019, mas não faz tanto tempo assim, que o consumo de bebida alcoólica tinha crescido naquele momento de 52,9% em 2012 para 63,2%
em 2019 entre jovens de 13 a 17 anos, portanto, Que ano você tá menores falando? de idades, né? De 19. Esse dado já deve ter mudado, Muito. evidentemente, mas, porque a gente já faz 6 anos, mas a gente tinha esse dado como, pelo menos, um dado aqui oficial. Então, eu queria, Marisa, que você, além de falar do trabalho que vocês fazem nesse sentido com os jovens, até porque você, como mãe, passou por essa situação também, que você desse o seu olhar para esse cenário hoje em Guarulhos. Como é que você, porque a gente está situado aqui, né? Acho que dá para ficar um pouquinho aqui. Como é que você vê esse cenário da questão de álcool, drogas nessa faixa etária, né, nos jovens, e que trabalho a CISEG desenvolve para essas pessoas, para esse público? Bom, é um assunto delicadíssimo e cada vez pior. Esse cenário, ele é chocante, lamentável. Nós trabalhamos com afinco, mas infelizmente só cresce. Eu vou te dar um panorama. Um panorama. Você imagina 100 cadeiras, com 100 crianças, tá? De 9 a 12 anos. Imagina essas crianças sentadas. 78 delas já experimentou o álcool, 78 já experimentou, já habituou, e mais de 40 delas já é dependente químico. É muito triste, a recuperação não é fácil, é muito fácil entrar, existem as fases, né, da dependência química. Nós estudamos demais, né? Foi por isso que eu me enveredei para a área terapêutica. É uma doença, né, que é, infelizmente, incurável, progressiva e fatal, né? Não tem cura, mas tem como conter. E muitas mães e a sociedade não sabe, muitos não sabem. Então, taxam como nóia, drogado, pilantra e etc. E a facilidade, né? Você, para ir comprar pão, hoje, apesar do iFood, mas para comprar pão você tem que, às vezes, se deslocar, e existe também o iFood da droga, né? Onde a entrega lá na sua casa, do jeito que você quer. E aí também as crianças, eles, por ser criança e não poder ser abordado pela polícia, eles servem como, a gente chama de vapor, né? E de entrega e de venda dessa substância. Hoje nós temos a fabricação já aqui no Brasil, né? Então, e muitas facilidades para entrar a droga de outros países aqui, vizinhos a gente. Então, é uma luta árdua. Mas, assim, esperançar. Ter esperança é uma coisa, esperançar é outra. Então, eu tenho essa coisa dentro de mim que aconteceu comigo. Então, assim, eu tenho esperança, sim, que podemos mudar um quadro. Se a gente puder, sabe, ajudar uma família, duas, não é salvar, mas retirar esse percurso de alguma criança através do CONF, através do Criação, né, nos projetos, através do esporte. Então, assim, retirar essa trajetória é o que a gente faz. Era o gancho que eu ia pegar, porque o esporte, que também é um carro-chefe, né, da CISEG, principalmente aí com as equipes de handebol,
também acaba sendo uma linha para você evitar esse tipo de Sim, coisa, né? Porque o sim, esporte a gente envolve muito disciplina, né? sim, É saúde, você tá ali com pessoas da mesma faixa etária, que são exemplos para você tem essa troca, então sim. acaba socializando, né, a pessoa ali mesmo e de repente você consegue evitar esse caminho de repente diferente. Fala um Sim, pouco do projeto esportivo da CICEG e do esportivo. handebol. Bom, primeiro eu gostaria de citar a Secretaria de Esporte, através do Pode pegar doutor sua colinha, não tem problema não. Marco. Ela trouxe uma Não, caderneta aqui, é ó. porque são muitas, Não, são eu falo muitas uma coisa. categorias. Dá licença, vou pegar sua caderneta. Jornalista adora fazer umas anotações assim, tá vendo? Ela também fez. Problema nenhum trazer. É colinha, eu tenho É, ficha, ela tem caderneta. Pode então, falar, Marisa. é que assim, né, a gente fica um pouco, falar assim, puxa, não citou, né, como no social, né, o secretário agora, o Henrique Menezes, que já foi lá na CICEG, já conversou, então, essa valorização. E o doutor Marcos Lisboa, o secretário de esportes, e a sua equipe, tem modificado e tem resgatado, né, revolucionando aí vários setores do esporte no apoio, né? Então, eu gostaria de citá-los. Claro. Nós temos também uma parceria com Gustavo Coutinho, que ele é o proprietário da Vegos Construtora, aonde ele patrocina o handebol masculino nas categorias maiores. Então, aqui, o handebol, o esporte, né, mas o handebol em si, foi o grande celeiro do nacional, que muitos saíram daqui de Guarulhos para jogar em outros países, convocados pela seleção brasileira, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito sério. E isso, eu cito novamente a professora Mara Munhato, que foi atleta de Guarulhos, foi uma técnica campeã, né, por Guarulhos, e foi diretora de esportes em Guarulhos, e sempre lutando, né? O handebol está no sangue, e a CICEG hoje representa o handebol guarulhense desde as categorias mirim, infantil, Bacana isso. cadete, juvenil no feminino, o naipe masculino e feminino, participando da Liga Paulistana, participando também 2 categorias do mirim e infantil na Federação Paulista de Esportes. Então, olha como o leque se Bem estendeu, amplo, porque não tinha, estava um vazio. Se olhava para o handebol, estava um vazio. E aí a professora Mara, então ela foi novamente, né, que não tem fim, foi e preencheu essas lacunas. E hoje nós temos aí todas as categorias e participando. E você veja como, na verdade, eu sempre digo isso aqui, o projeto esportivo, por isso que a gente insiste para o olhar do poder público, também para a parte dos esportes e de cultura, é um projeto que, além de você manter as pessoas saudáveis, ter prevenção a tudo isso, você... Não, é um gasto com a saúde que você não tem, com o programa de saúde, né? A gente sempre critica muito a saúde, a gente vê aqui os vereadores falando muito na tribuna sobre saúde, porque a saúde é um calcanhar de Aquiles, eu acho que de qualquer governo e de qualquer cidade, porque são gastos, as pessoas vão envelhecendo, elas vão ficando doentes e o poder público precisa cuidar, principalmente das pessoas que precisam mais, evidentemente. Mas quando você investe em trabalhos como esse, em projetos como esse, de base esportivos, você está dando saúde para essas pessoas, acima de tudo. E você tem o benefício de brinde, né? Você ainda revela jogadores, você revela atletas que vão acabar vivendo daquilo. Então você ainda forma carreiras e você dá a oportunidade das pessoas ainda terem uma ascensão social. Então eu acho isso muito bacana. Atualmente, calma que eu quero agora fazer o ganchinho. Você falou que teve um diálogo com a Secretaria de Esportes, que eu achei isso bacana.
E eu queria que você, então, aproveitasse e falasse desse elo que você tem com o poder público. Como é que é o poder público, a relação da CICEG com o poder público? Há um olhar gentil, digamos assim, para a CICEG ou não? Políticas públicas para o esporte ou para a cultura ou para esse setor, você sente que precisa de mais? Como é que está o diálogo com o governo e o que você está sentindo falta? Olha, nós sentimos falta, evidente, né? A Secretaria de Esportes faz dentro do que é possível, faz aquilo que lhe cabe, né? A professora Amara sempre, né? O chamamento é da CICEG, etc., para o handebol, e dentro das possibilidades, né? É, quando entramos nessa, vamos dizer, nesse assunto do poder público, é tão complicado, sabe? Porque nós temos até um projeto chamado Aos Olhos de Quem Vê. Assim, muita gente não vê o que você vê. Se você for lá na CICEG, você pode fazer uma visita, mas você pode não olhar aquilo que nós fazemos. Você entende? Claro. Aos olhos de quem vê. Então, assim, o poder público, acredito que agora, nós temos as idosas, nós temos uma turminha que faz yoga com a professora Hilda. Então, a Secretaria de Esportes emprestou, né, a professora de uma competência magnífica para dar aula de yoga segundas e quartas de manhã para essas senhoras, né? Então, olha que legal, sabe? Isso é uma parceria, né? É uma professora que poderia falar, não vai trabalhar em outro lugar. Não, abriu a porta. Mas nós queremos crescer. Para crescer, nós precisamos, sim, de verba, nós precisamos de apoio, nós precisamos de comunicação, né, de visitar a CICEG, de conversar com a gente, empresários, né, que possam nos ajudar, atrelar o nome da sua empresa junto a tantas coisas do bem, né? Então a gente viaja com o handebol, nós somos campeões agora dos Jogos da Juventude na cidade de Lençóis Paulista, nós somos campeões nos Jogos Regionais lá na cidade de São José. Então, assim, levar, né, o nome da sua empresa e etc. para vários locais. E vai ter uma exposição super positiva. Sim, sem dúvida. Sim. Então, hoje, o Fioravante é o berço ali É onde treina. Isso, onde treina. As crianças já têm aulinha também ali adaptada com o professor. E o foco é que o handebol cresça, que o handebol seja o celeiro, que ele avance e que nós tenhamos, né, essa magnitude que já foi uma potência. Outras cidades vinham para cá para aprender a fazer esporte aqui em Guarulhos. Então, é essa retomada que nós estamos atrás. Guarulhos sempre foi muito reconhecida por isso, pelo esporte, em especial pelo handebol. A gente espera aí que retome. Mariazinha, infelizmente o programa acabou. Tô no finalzinho, mas vou deixar aqui pelo menos um minutinho para você fazer uma consideração final. Agradecer aqui a sua visita. Se você quiser deixar algum contato, rede social, como é que as pessoas fazem para achar vocês, procurar vocês. Mas agradeço, muito obrigado por ter vindo. Eu quem agradeço, estou muito feliz. Bom, gente, eu gostaria de convidá-los a ir lá no Instagram, @CICEG, né? Tanto no Facebook como no Instagram. O nosso telefone é 2358-3148, tá? O nosso WhatsApp é 96380-3388, que é o meu. E eu gostaria de deixar aqui um recadinho rapidinho. Claro. Nós temos a nota fiscal paulista. Quem quiser nos ajudar, você vai em uma farmácia, tal,
A menina não pergunta se quer Sim. o CPF e Isso. tal. Então, se você puder colocar na notinha o nosso CNPJ, Bacana. nós vamos receber essa ajuda. Ai, tomei um susto com isso aqui. E aí depois o CNPJ vai passar aqui na tela também para o pessoal. Ah, tudo bem. Tá? Então eu vou falar, olha, gente, o CNPJ da CISEG 24 723 511 barra 1000 ao contrário, dígito 08, Maravilha. tá? Então aqui eu vou deixar com você, acompanhe, curta lá, segue nossa página, que isso é muito importante. E assim, estamos à disposição na rua Asdrubal Zanetti, 86, em frente ao Fácil, no Bom Clima. Facinho de achar. Facinho de Pra usar achar. um trocadilho, super Foi fácil de um achar. prazer, obrigada pela recepção. Obrigado, Marisa. E um abraço a todos. E a gente faz programas como esses aqui, Marisa, justamente para levar, além de informação de qualidade para o nosso público, divulgar o que existe aqui na cidade de melhor em termos de projeto, para que você possa conhecer, participar, patrocinar, ou se você precisa utilizar o projeto, procure a CISEG também, muito projeto legal. Marisa, E obrigado. brindamos. Tamo junto, é o brinde final aqui, ó. CISEG. Terminou o programa, minha gente. Muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.